Nova York quer contratar imigrantes para suprir falta de salva-vidas no verão. Levantamento mostra que 1 em cada 4 crianças que mora nos Estados Unidos é filha de imigrantes latinos como brasileiros. Recorde: casos acumulados na Justiça de Imigração passam de 3 milhões e 600 mil. Aumenta o risco de tempestades, furacões e tornados para este ano em muitos estados. E Casa Branca anuncia ajuda financeira e humanitária para os gaúchos que enfrentam cheias históricas no Brasil. A mobilização da sociedade civil brasileira no exterior é tão forte que comoveram magnatas e grandes organizações americanas. Olá, boa noite. Muito boa noite. O alto número de imigrantes nos Estados Unidos já foi apontado por diversos especialistas como uma solução para a falta de mão de obra em diferentes setores do país. Agora foi a vez do prefeito de Nova York engrossar o coro. Em um discurso, Eric Adams sugeriu que às vésperas do verão, os recém-chegados poderiam preencher as vagas de salva-vidas. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. O verão deste ano deve ser o mais quente da história e, por isso, o movimento nas piscinas da cidade e nas praias do estado deve superar as expectativas. Só na Big Apple são mais de 60 espaços públicos para nadar, mas uma parte poderá não ter salva-vidas e ficar fechado nessa estação. Ao ser questionado se as piscinas da cidade estavam prontas para os meses de verão, o prefeito Eric Adams respondeu que não. E apontou que a solução poderia ser o alto número de imigrantes ociosos que está na cidade. Adams disse que os recém-chegados eram ótimos nadadores, mas que não tinham autorização federal para poder trabalhar. So we have all these eligible people waiting to work with the skills we need to fill the jobs. Se tivéssemos um plano para imigrantes e requerentes de asilo que estabelecesse os empregos que temos grande procura, poderíamos agilizar. Há 560 pessoas qualificadas na cidade para serem salva-vidas, quase o dobro do ano passado. Segundo a prefeitura, se os imigrantes pudessem aplicar, esse número poderia ser bem maior. Nova York tem 197 mil imigrantes indocumentados vivendo na cidade, mas mais da metade não consegue emprego porque não tem papéis oficiais ou status regularizado. A prefeitura cobra do governo federal a liberação ou uma autorização especial que permita que os não cidadãos possam trabalhar na cidade. O problema do salva-vidas não é exclusivo de Nova York. Em todo o país, há falta desses profissionais. Hoje, 1/3 das 300 mil piscinas públicas dos Estados Unidos estão fechadas por falta de nadadores especializados para socorrer os banhistas. A gente fala agora de imigração. O número de processos acumulados nos tribunais aumentou. Já são mais de 3 milhões e meio de variados pedidos de visto e asilo, todos parados na mesa dos juízes de imigração. O acúmulo de casos nos tribunais de imigração dos Estados Unidos não para de crescer e não há indicações de que a situação vá melhorar, já que o número de imigrantes entrando no território americano continua alto. No ano fiscal de 2023, 2,8 milhões de processos estavam parados. Em fevereiro deste ano, o número já chegava a 3,4 milhões. Agora, em maio, os processos aumentaram ainda mais. Já são cerca de 3,6 milhões de casos. Desse total, 1.300.000 são de deportação que estão pendentes. Analistas dizem que esses números representam recordes nunca registrados antes e que são um reflexo da falta de ação do governo para frear o fluxo de imigrantes chegando aos Estados Unidos. A Casa Branca culpou o Congresso americano que desde o ano passado não aprova uma reforma imigratória urgente que poderia resolver parte da crise na fronteira sul. Você sabia que a população infantil dos Estados Unidos diminuiu, mas não entre os latinos? Pois é, hoje 1 em cada 4 crianças que mora aqui no território americano é filha de imigrantes como os brasileiros, por exemplo. Segundo os dados do último censo daqui do país, a população mirim latina está crescendo além das expectativas. Aumentou em mais de 400 mil crianças, principalmente na Flórida, Maryland, New Jersey e New York. Os especialistas dizem que esse aumento das comunidades vai se refletir numa maior diversidade nos Estados Unidos. E no futuro isso pode influenciar a vida política e econômica do país. Depois do intervalo, a cantora Anitta se apresenta no palco do The Voice Estados Unidos como convidada. E tem reportagem sobre um levantamento que mostra que ter filhos está cada vez mais caro aqui no país.
cantora brasileira Anitta ganhou mais uma vez destaque na imprensa aqui nos Estados Unidos. É que ontem à noite ela foi convidada especial de um show de calouros da TV norte-americana e, claro, acabou impressionando com uma performance cheia de ritmo bem brasileiro. Ao lado de seus dançarinos, Anitta se apresentou com 2 faixas do seu novo álbum Funk Generation. As músicas foram recém-lançadas e já são um sucesso nas redes de streaming, ouvidas milhões de vezes. E claro, teve muita dança no palco. Afinal, quem resiste a uma música cheia de swing? A plateia, claro, foi à loucura com o eletrizante ritmo do funk brasileiro e aplaudiu Anitta em pé por vários minutos. Os jurados do The Voice Estados Unidos também se renderam à estrela brasileira, que sempre vira destaque com sua habilidade em cantar músicas em 3 línguas. Já nas redes sociais, Anitta compartilhou um pouco dos bastidores do programa, que é um sucesso de audiência. No final do mês, a cantora vai começar uma turnê aqui pelos Estados Unidos, com dezenas de shows confirmados em vários estados. Muitos deles já estão com os ingressos esgotados. Mudando de assunto, quem está pensando em ter filhos é bom se planejar financeiramente. É que o custo para criar uma criança aumentou 20% aqui nos Estados Unidos. E olha, pelo menos 50% dos pais afirmaram que contraíram dívidas para cobrir essas despesas gerais com crianças pequenas. Pelo menos 3 em cada 4 pais dizem que criar um filho no território americano tem se tornado cada vez mais caro. As famílias com crianças pequenas estão gastando em média entre 11 mil e 21 mil dólares por ano. Os dados são do Instituto de Pesquisas Lending Tree, que apontou que 90% dos entrevistados reconhecem que ser pai e mãe é mais caro do que imaginavam, ainda mais com a crise econômica que atinge os Estados Unidos, provocada pela inflação alta, preços disparados, aluguéis caros e salários achatados. Mais da metade dos pais, cerca de 55%, contraiu dívidas para pagar despesas relacionadas com os filhos. Os maiores gastos das famílias com crianças pequenas são alimentação, cuidados infantis e vestuário. E 31% dos novos casais disseram que estão adiando a ideia de ter filhos para quando a situação financeira do país estiver melhor. Ter filhos nos Estados Unidos tem sido mais caro por conta do valor das coisas que aumentaram, do valor das coisas no mercado, escola, babá, e pelo fato de tudo aumentar e o salário não. Hoje em dia eu ganho mais do que eu ganhava há 10 anos atrás, mas é como se não tivesse menor diferença, aliás, falta, né? Às vezes a gente tem que ter 2 empregos, tem que arrumar alguma coisa para fazer por fora para poder custear o seguro, comida, aluguel, tudo que aumentou bastante. Ainda falando sobre economia, entraria em vigor nessa semana uma medida da administração Biden que poderia aliviar um pouco o bolso da população. Vocês se lembram, a gente anunciou aqui, era a proibição da cobrança de taxas abusivas por atraso de pagamento de cartão de crédito por parte das instituições financeiras. Joe Biden queria limitar essas multas por atraso em apenas $8 por mês, numa tentativa de reduzir as dívidas da população em meio à crise econômica que vive o país. Mas agora a medida está suspensa. É que um juiz federal bloqueou ela temporariamente. O magistrado Mark Pittman disse que a tentativa de limitar as multas por atraso é uma política inconstitucional. Agora, com essa decisão contrária à administração Biden, o juiz abre precedente para que os lobistas do setor de crédito possam enfrentar a Casa Branca na justiça. Para a Casa Branca, a decisão do juiz tem interesse político porque estamos em um ano de eleições. E o presidente Joe Biden enviou ao Congresso dos Estados Unidos um pacote de $1 bilhão em armas a serem enviadas para Israel. A medida acontece menos de uma semana após Biden dizer que poderia suspender o fornecimento de armamentos ao país aliado que está em guerra contra o grupo terrorista Hamas. Quem nos traz direto de Tel Aviv as últimas informações do conflito é o enviado especial da Record, Felipe Brandão. Mais de 500 mil de palestinos foram deslocados nos últimos dias com o avanço das operações militares israelenses no sul e norte de Gaza, segundo as Nações Unidas. O exército de Israel divulgou o vídeo de um drone que supostamente mostra militantes palestinos armados no complexo da ONU em Rafah.
Eles estavam ao lado de um carro da organização responsável pela distribuição de ajuda humanitária para palestinos na faixa de Gaza. A ONU não se pronunciou sobre o caso. Para ajudar Israel na luta contra o terrorismo, o governo dos Estados Unidos enviou ontem ao Congresso americano mais uma proposta de auxílio militar no valor de $1 bilhão, pouco mais de 5 bilhões de reais. O anúncio vem menos de uma semana após a Casa Branca dizer que poderia suspender o fornecimento de armas a Israel. Além das operações em Gaza, Israel também realiza ofensivas no norte do país. Hoje, as forças de defesa divulgaram um vídeo de um ataque com drone que teria matado um comandante sênior do Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano. Em resposta, o grupo extremista lançou 60 foguetes do Líbano em direção a 2 bases militares ao norte de Israel. Vários foram interceptados. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente fala do projeto do governo federal para modernizar a rede elétrica do país. E a gente fala da crise no sistema de educação do país que prevê demissões em massa por falta de verba. O governo federal aprovou um gigante pacote para reformar a rede elétrica dos Estados Unidos. O projeto passou pela Comissão Regulatória de Energia por unanimidade. A expectativa é de que as reformas significativas resolvam um grande problema aqui do país. É que a rede elétrica norte-americana está envelhecida e ultrapassada. Essa é a primeira vez em mais de uma década que haverá um grande investimento no setor. Para especialistas, o projeto é uma ótima notícia, pois sem ele, a nação não seria capaz de lidar com o aumento da demanda por energia, com um clima cada vez mais extremo. Além do investimento, a Casa Branca aprovou também uma nova regra que tem como objetivo facilitar a construção de transmissão de linha regional com torres de alta tensão para fornecer mais energia limpa à rede. Com a novidade, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, emitiu uma declaração aplaudindo as mudanças e dizendo que o futuro do país agradece a iniciativa. E a Administração Federal de Aviação atualizou o número real da escassez de controladores de voos nos aeroportos aqui dos Estados Unidos. São cerca de 14.600 profissionais em falta em 90% das torres que controlam os aviões que decolam e pousam no território norte-americano. Apesar do aumento de contratações no ano passado, as torres de controle de voo estão aquém do número de trabalhadores necessários. Os aeroportos dos Estados Unidos precisam, para início imediato, pelo menos 3.000 controladores de voo. Os dados foram apresentados no novo relatório da Administração Federal de Aviação. A escassez de funcionários especializados é uma preocupação crescente das empresas aéreas, dos controladores e também do governo. Por causa da falta de mão de obra, os atuais funcionários estão sobrecarregados, trabalhando além do horário e cometendo erros que podem ser fatais para aviões com passageiros. A FAA alertou que para equipar completamente os centros de controle aéreo dos aeroportos são necessários 14.600 funcionários. A administração pretende contratar até setembro 1.800 novos trabalhadores. O órgão declarou ainda que existem 11.000 profissionais certificados que estão finalizando estágios de treinamento e vão poder trabalhar num futuro próximo. Mas até lá, os aeroportos vão precisar se virar com equipes reduzidas. Durante o curso, muitas pessoas desistem e muitas pessoas não são aprovadas nas provas, não são aprovadas em provas psicológicas, por exemplo. Então, levando isso em consideração e levando em consideração que a FAA está fazendo o planejamento que tem que ser feito, qual a razão de no fim dos treinamentos a gente não ter o número suficiente, o número que seria necessário para cobrir todas essas vagas faltantes aí? E tem outra crise à vista que anda preocupando muita gente, da educação. É que o auxílio financeiro federal às escolas que foi dado durante a pandemia de Covid-19 está acabando. E sem esse dinheiro, as previsões são negativas. As escolas estão falando em corte de gastos e demissões em massa de professores e funcionários. Os detalhes com a repórter Cone Rocha.
A crise no setor de educação nos Estados Unidos já não é novidade, com falta de dinheiro, mão de obra e queda nas matrículas. Mas a situação deve piorar ainda mais. É que o governo federal suspendeu a ajuda financeira de 190 bilhões de dólares emitida durante a pandemia de Covid-19. Esse dinheiro deve acabar em setembro e, com isso, são esperadas demissões em massa no sistema de ensino em todo o país. O Distrito de Educação de Arlington, no Texas, por exemplo, planeja cortar 275 vagas no final deste ano escolar. Já em Hartford, Connecticut, serão 30 professores e quase 80 funcionários demitidos. A previsão é que cerca de 400 mil vagas sejam cortadas em todos os centros estudantis dos Estados Unidos, aprofundando ainda mais a crise de educação no país e preocupando pais e professores. Há poucas semanas da chegada do verão, autoridades fazem um alerta, sobretudo para os pais, é que as taxas de afogamento aumentaram no país após décadas de declínio. Hoje, segundo uma pesquisa do governo, cerca de 15% dos adultos dos Estados Unidos, 40 milhões de pessoas, dizem que não sabem nadar. O tempo está aquecendo e esse é o momento perfeito para fazer algumas aulas de natação. Isso pode salvar sua vida e de pessoas próximas. É que a taxa de afogamento nos Estados Unidos está aumentando, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Do começo dos anos 2000 até agora, o número de afogamentos acidentais vinha permanecendo constante, com uma média de 4 mil por ano. Mas agora subiu para 4.600. Os aumentos mais dramáticos foram vistos entre as crianças com idade pré-escolar. Entre elas, os registros de afogamento saltaram 30%. Outro grupo com crescimento de casos é a população negra, que, de acordo com uma pesquisa do governo, tem taxas muito mais elevadas de adultos que não sabem nadar. Hoje, cerca de 1 em cada 3 adultos negros do país diz que não sabe nadar, em oposição a 1 em cada 7 da população em geral. Acredita-se que essa disparidade se deve a um histórico de segregação e falta de acesso a piscinas. Depois do intervalo tem reportagem sobre o aumento do risco de tempestades, furacões e tornados para este ano aqui no país. E a gente traz os detalhes do anúncio da ajuda financeira e humanitária dos Estados Unidos para os gaúchos que enfrentam cheias históricas no Brasil. Em poucos anos, as pessoas terão uma nova preocupação à medida que envelhecem. Após um novo estudo, cientistas alertam que o calor extremo será um dos maiores desafios para os idosos. Um novo estudo revela que até 2050, mais de 1/5 da população da Terra terá mais de 60 anos. E é também nesse mesmo período que as mudanças climáticas devem atingir seu pico, com o planeta registrando níveis recordes de calor. Isso, segundo médicos e especialistas, é um problema, porque as pessoas idosas correm maior risco de problemas de saúde quando expostas ao calor agudo e crônico. Além disso, essas pessoas suam menos à medida que envelhecem e também bebem menos água, uma combinação nada boa. Um outro estudo publicado na revista Nature Communications estima que o número de pessoas em risco mundial de calor extremo deve dobrar nos próximos 25 anos. Especialistas dizem que hoje essas pessoas podem reduzir o risco de complicações de saúde relacionadas com o calor, mantendo uma rotina de visitas médicas regulares e investindo em isolamento térmico doméstico e ar-condicionado. 10 milhões de pessoas acordaram com uma sequência de alertas de mau tempo em 3 regiões aqui dos Estados Unidos. Carolina do Sul, Carolina do Norte e Flórida registraram tempestades intensas, ventanias fortes, tornados e granizo. A repórter Carla Marinho tem as informações pra gente. Foi um dia de muita chuva, ventania e variados alertas de risco no sul e sudeste dos Estados Unidos. Pelo menos 10 milhões de pessoas receberam comunicados de risco de tornado, tempestade forte, granizo e inundações. A Flórida e as Carolinas foram atingidas por um sistema de baixa pressão que, ao longo da semana, vem fazendo muito estrago em vários estados norte-americanos. Os especialistas dizem que essa onda de tempestades chegou pelo Golfo do México e vai seguir rumo ao Atlântico, mas por onde passa deixa um rastro de destruição. Havia um corredor de tornados localizado no centro dos Estados Unidos, mas que, em virtude das mudanças climáticas, está vindo cada vez mais para a costa leste, incluindo assim a Flórida. Na Flórida Central, houve inúmeros registros de mau tempo.
Durante toda a manhã de hoje, as ventanias, chuvas e tornados assustaram os moradores, que foram aconselhados a evitar sair de casa. O Serviço de Meteorologia já havia alertado de que a temporada de tornados 2024 nos Estados Unidos seria uma das mais ativas da história. O número de tornados registrados na primavera deste ano fica atrás apenas de 2011, com mais de 1.000 precipitações. De acordo com o Centro de Prevenção de Tempestade, 781 formações foram registrados em todo o país até o dia 13 de maio, número bem acima da média histórica de 549. Em virtude do fenômeno Laninha, os furacões para 2024 devem ser mais fortes. Tanto é que as autoridades já subiram a categoria que ia no máximo até 5 para a categoria 6. Significam ventos mais fortes. As pessoas fazem muita confusão entre tornado e furacão. Furacão é algo bem previsível por satélite. Já o tornado, ele é imprevisível. Temos avisos apenas quase em cima da hora. E os Estados Unidos estão experimentando cada vez mais tornados, cada vez mais fortes. Agora a gente te convida para vir com a gente aqui no telão para dar uma checada na previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. Olha, a gente vê que na faixa de Boston até Nova York a previsão é de chuva, com mínima chegando a 57 em Nova York. E acima o tempo se estende até Norfolk. Já em Atlanta, o tempo fica um pouco melhor e na Flórida a previsão é de sol apenas em Jacksonville. No restante, tem tempestade prevista ao longo do dia, inclusive em Houston. Por lá, bastante chuva prevista. Pois é, a mínima nessa região é de 71 graus. Em San Antônio, a gente tem mais pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 68, máxima de 84. El Paso, sol entre nuvens, a máxima não passa de 85. Albuquerque, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 50 graus. Phoenix, a gente já tem tempo tímido, sol entre nuvens com máxima de 95 graus, bastante calor. Las Vegas não tem nuvem por lá, bastante calor também, olha, 97 graus aí ao longo do dia de máxima. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 54, máxima de 62 graus. E agora a gente fala sobre o caos no Rio Grande do Sul, diante de cheias históricas. O Estado brasileiro segue contando com a ajuda de todos os cantos do mundo durante esses dias difíceis. Hoje, o governo norte-americano anunciou o envio de milhares de dólares em ajuda financeira. Outras instituições internacionais também se juntaram a essa onda solidária, como nos mostra agora a repórter Eloaura Zen. Sem embrulho bonito, papéis coloridos, fitas ou laços. Os presentes mais valiosos hoje talvez venham embalados justamente assim, em caixas de papelão e sacos de lixo. São milhares de roupas e doações para as vítimas das enchentes que arrasaram o Rio Grande do Sul, afetando mais de 2 milhões de pessoas. Há diversos pontos de coletas espalhados por todo o país. Nos de Miami e Orlando, somam mais de 150 toneladas de doações valiosas, sobretudo roupas de inverno. Mantidos e organizados inteiramente por voluntários, os centros da Flórida receberam caminhões carregados de Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Alabama e diversos outros estados americanos. A enorme corrente de solidariedade que tem se formado no Brasil e mesmo no mundo aquecem o coração e animam os gaúchos em relação ao futuro para poder suportar essas dores do presente com a confiança de que nós vamos sair mais fortes desse momento. A mobilização da sociedade civil brasileira no exterior é tão forte que comoveram magnatas e grandes organizações americanas. O empresário Elon Musk, por exemplo, doou 1.000 terminais de sua Starlink para que equipes de resgate consigam estar conectadas gratuitamente até o final da operação. A Apple, liderada por Tim Cook, prometeu fazer doações ao estado sulista. Já a Casa Branca, por sua vez, destinou $150 mil à ajuda humanitária atuante na região. Todos os esforços para ajudar o Rio Grande do Sul são urgentes. O governador do estado estima que sejam necessários quase $4 bilhões para reconstruir as áreas afetadas pela tragédia. Embora qualquer ajuda seja bem-vinda, as autoridades pedem cautela com as doações, uma vez que criminosos e quadrilhas estão se aproveitando da generosidade alheia para aplicar golpes, criando falsas campanhas e angariando fundos para benefício próprio.
Pois é, além dessa ação do governo dos Estados Unidos e dessa onda de solidariedade da nossa comunidade, a ONU e também a ONG World Vision doaram $150 mil em ajuda humanitária. Isso foi anunciado hoje, eles estão enviando lá para o Rio Grande do Sul muitos kits com mantimento, água, que a gente sabe que é muito necessário nesse momento, e também kits de higiene, de limpeza, tudo que o pessoal está precisando lá na minha terra. E a gente lembra para vocês de que, se quiserem ajudar, é melhor procurar os órgãos oficiais, como ONU, lá tem todas as informações, ou direto no site ou nas redes sociais do governo do Rio Grande do Sul. Fontes confiáveis para a gente doar e continuar ajudando os nossos conterrâneos. É isso aí. Com esse pedido que a gente termina o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo da série Reis, A Decadência.